The moment I laid eyes on it, the tower, I could feel destiny.
Hello, gorgeous. Welcome, everybody. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu tô vendo aqui que tem gente que estava com a gente de tarde, né, Rebeca? Eu quero que vocês me contem, por favor, aí no chat, se vocês me veem e me ouvem bem. Me conta no chat se vocês me veem e me ouvem bem, só para eu poder prosseguir. Me conta no chat se vocês me veem e me ouvem. Por favor, me contem no chat se vocês conseguem me ver e me ouvir. Vocês estão me vendo bem? Posso continuar? Posso continuar, equipe? Ah, thank you, Stella. Thank you. Então, hoje nós estamos aqui para falar sobre umas estratégias de expor o seu filho, o seu neto, o seu irmão mais novo, a sua criança da qual você cuida, com a qual você convive, ao inglês. Então, a gente vai falar rapidamente sobre isso e eu quero começar contando para vocês que muita gente pergunta sobre o curso Pequenos Bilíngues como que funciona. E é assim que funciona, desse jeito que eu vou explicar para vocês. Nós temos uma aula teórica, depois nós temos uma aula onde eu ensino a prática, eu ensino o que você vai fazer, e no final você faz, é a sua vez, antes de dar seguimento ao próximo passo. Não ensino inglês de fato, por exemplo. No curso Pequenos Bilíngues não é ensinado, olha, vamos estudar sobre o verbo to be, vamos estudar sobre o present continuous. Nós ensinamos no curso Pequenos Bilíngues, ensinamos um pouco da teoria do bilinguismo infantil, bem rapidamente, como introdução, e depois a gente continua como dando estratégias para vocês de como é que você expõe sua criança ao inglês, dando exemplos, dando músicas, dando brincadeiras, dando estratégias, dando frases prontas, dando vocabulário, dando atividades, dando brincadeiras, tudo isso tem no curso Pequenos Bilíngues. A gente tem jogos de tabuleiro, tem é, calendário de rotinas, tem calendário, tem tempo, clima, tem tudo para você imprimir aí na sua casa e ensinar junto com a sua criança a aprender inglês. Tem tudo pronto e preparado para vocês, tá? Então, eu vou dividir minha tela e eu quero falar para vocês a primeira coisa sobre as estratégias. O que que acontece? No curso Pequenos Bilíngues funciona uma dessas estratégias. Quando você escolhe criar sua criança bilíngue, quando você escolhe criar filhos bilíngues, você escolhe um dos métodos a seguir. De acordo com os estudos, com a teoria do bilinguismo infantil, existem quatro estratégias de ensino bilíngue em casa. Eu estou falando de criação bilíngue, não de educação bilíngue. Porque educação bilíngue a gente chama aquela que tem na escola, uma escola internacional, uma escola bilíngue, né? Aquela educação formal. A criação bilíngue é que você tem em casa, você convive com o seu filho ou com a sua criança o dia inteiro ou praticamente o dia inteiro. Tá? Então, primeiro método de ensino bilíngue que tem, que a gente pode escolher para ensinar em casa, é um Minority Language at Home. O Minority Language at Home só se fala inglês dentro de casa. Então, se você escolhe esse método, você só fala inglês. No caso de pais brasileiros que moram fora, que só falam eles são nativos,
mas do Brasil, mas eles só falam português com o filho dentro de casa. E todo mundo que vive dentro de casa fala português. Então, os irmãos, o papai, a mamãe, só se fala português. Isso é o Minority Language at Home também, só que lá nos Estados Unidos, de gente que é do Brasil. Aqui é o contrário, você só fala inglês. Isso acontece muito quando os pais são nativos, né? Só fala inglês com a criança, ou então quando os pais dominam bastante o inglês e aí escolhe este método, essa estratégia para ensinar inglês para a criança. Então, geralmente filhos de professores de inglês e pessoas que têm firmemente o acesso e o vocabulário extenso e que consegue suprir isso. Então, todos que moram lá só usam esse idioma. Então, é o Minority Language at Home, que significa língua minoritária em casa. Proporcionar um pouquinho Só por se trás, né, fala dos esta três língua. principais pilares, o que que era a consistência, como que a gente conseguia Eu peço resolver a você, consistência. E a live de ontem foi tão boa, tantos. eu peço vocês para mutarem os microfones de vocês, por favor, porque senão atrapalha a gente aqui. Então, mutem os microfones de vocês, tá? Então, este é o Minority Language at Home. Tem uma outra estratégia de bilinguismo que se chama OPOL, que é One Parent, One Language, que significa um dos pais, ou o pai ou a mãe, uma língua. Ou seja, um dos pais vai falar só inglês. Estou falando no caso do nosso curso Pequenos Bilíngues, estou falando do caso de pessoas que moram no Brasil e querem criar crianças em inglês, tá? Então, one parent, one language é quando um dos pais, ou só o pai, ou só a mãe, fala somente inglês com a criança dentro de casa. Eu tenho um aluninho de 3 anos que vem aqui uma vez por semana presencialmente comigo. Dos poucos que eu ainda atendo presencial, ele tem 3 aninhos e o pai dele fala somente em inglês. Ele é brasileiro, a mãe é brasileira, mas o pai só fala em inglês com a criança. Ele tem essa facilidade, essa vontade, tem essa iniciativa e essa persistência. E a criança de 3 anos já fala muito bem, ela vem uma vez por semana, ela conversa comigo aqui, a gente bate altos papos e ele consegue falar as duas línguas tranquilamente. Consegue conversar com o nativo, consegue conversar com a professora de inglês e é muito bonitinho. Ele usa essa estratégia OPOL, One Parent, One Language. Um dos pais fala sempre inglês, o outro fala em português ou vai indo e voltando. O time and place é onde eu quero chegar com vocês. O time and place, ele é o que a gente usa no curso Pequenos Bilíngues. É a estratégia que eu sugiro para vocês, por vários motivos. Primeiro, porque esta é a estratégia que eu uso aqui em casa. E, na verdade, hoje eu uso mais o Mixed Language Policy, mas eu comecei com time and place. Time and place significa tempo e lugar. Time significa tempo e place significa lugar. Então, você vai escolher um momento do dia, ou hora de tomar banho, ou hora de tomar café da manhã, hora de ir para a escola, hora de se vestir, hora de almoçar. Então, você vai escolher um desses momentos e locais que vocês fazem isso e vão falar inglês nesses locais, nesses momentos. O que eu ensino vocês no curso Pequenos Bilíngues é exatamente isso. Você escolhe o momento do seu dia, ou o café da manhã, ou café da tarde, ou a hora do banho, e começa a falar inglês. Eu dou as frases para você falar, frases de falar no banho, frases de falar indo para a escola, frases de falar no bom dia, frases de falar na hora do café da tarde, na hora do jantar. Eu dou essas frases para vocês e vocês escolhem 3 a 5 frases para começar a falar todo dia na hora do banho, por exemplo. Então, escolhe um tempo, um momento específico e previamente escolhido, como a hora do banho, das refeições ou em certos cômodos da casa. Então, isso é que eu ensino para vocês no curso Pequenos Bilíngues, por vários motivos. Primeiro, porque muitos de vocês ainda não falam nada de inglês. Então, para falar o tempo inteiro em inglês é um pouco mais difícil,
né? Tem que dominar mais o inglês para falar. Se você fala pouco ou se você não tem tanto tempo de contato com o seu filho, pode escolher o time and place. Ou se você gosta de mesclar, né? Um tempo você fala inglês, um tempo você fala português. Por exemplo, eu gosto na hora das orações, na hora de falar de sentimentos, eu me sinto melhor falando em português. Então eu uso o português para isso. Já nas coisas de rotina que são mais mecânicas, né? A gente faz em inglês aqui em casa. E o Mixed Language Policy é uma mistura mais flexível, é sem regras, mas ela pode ser perigosa. Por quê? Porque o Mixed Language Policy, você fala a hora que você quiser, o tempo que você quiser, no cômodo que você quiser. Uma hora o pai fala, uma hora a mãe fala. É uma coisa meio sem regra, uma terra sem lei. Isso acontece, pode ser perigoso. Por quê? Porque isso pode ser que você esqueça. Pode ser que não dê tempo, que vai passando o dia e quando vê já acabou, sua criança já dormiu e você nem falou inglês com ela. Então pode ser que não tenha compromisso, que não tenha persistência, que não tenha consistência. Então pode ser perigosa essa estratégia do Mixed Language Policy, certo? Então são essas quatro estratégias que tem para a gente ensinar o inglês dentro de casa para as nossas crianças. E aqui no curso Pequenos Bilíngues eu ensino o time and place, que são momentos do dia e vou te dando essas frases. Como manter a consistência sem estresse? Acontece o seguinte, a pergunta é, muita gente pergunta, quanto de inglês por dia é suficiente? Quanto de inglês por dia é suficiente? Não tem uma regra, né? Eu oriento que 30 minutos a uma hora, pelo menos, no mínimo, 30 minutos a uma hora por dia de inglês, inclusive sábado, domingo, inclusive feriado. E esses 30 minutos a uma hora de input, ou seja, de colocar dentro da cabeça da sua criança um input rico, um vocabulário rico e significativo. Isso aí pode ter mais efeito do que 3 horas assistindo uma tela, 3 horas assistindo televisão, 3 horas assistindo um filme seguido em inglês que a sua criança não está entendendo nada, não está fazendo conexões, não está interagindo. Então, se você alinhar os seus objetivos com a capacidade das crianças, com a sua capacidade de falar, e falar de 30 minutos e estimular a sua criança de 30 minutos a uma hora por dia, com esse contato, brincando, jogando, falando, fazendo mímica, fazendo rotina, fazendo calendário, coisas da nossa rotina mesmo, é muito mais significativo, faz muito mais efeito do que você estudar uma manhã inteira ou 3 horas sem nivelar com a capacidade da sua criança, com a sua capacidade e também de tela, por exemplo, sem ter contexto, né? Então, você pode começar pela hora do banho, pela hora da comida, pela hora de trocar de roupa, assim como eu falei com vocês. Vocês podem começar com brincadeiras no chão. Toda hora que você for brincar com a sua criança, você vai falar inglês. Ou toda hora que você for contar uma história, você vai contar uma história em inglês. Hora de dormir, que é a hora de contar história também. Passeio na rua quando vocês não estiverem com pressa, quando vocês estiverem indo para a escola. Então, todo dia na hora que estiver indo para a escola, ou todo dia na hora que estiver passeando na rua, todo dia na hora da brincadeira eu vou falar inglês. Todo dia eu vou contar uma história em inglês, nivelado com conhecimento, com a capacidade do meu filho. E para ser leve, é bom que a gente seja realista. Ou seja, comece com a sua capacidade. Se não puder fazer tudo, faça tudo que puder. Comece com o que você dá conta. Comece com o que sua criança dá conta. Comece com o tempo que você tem, com o que você tem disponível, tá? Crie rituais, ou seja, ter a hora do inglês. A partir de hoje, a partir de agora, ter a hora do inglês, a hora que vai começar a falar inglês, todo dia na hora da brincadeira, todo dia vai contar uma história.
todo dia contar uma história, um livrinho em inglês. Eu já dei várias vezes para vocês, tem no meu Instagram também, tem ideias de livros ótimos para adquirir, para comprar, que são adequados a essas crianças de primeira infância, até uns 6 anos de idade. Antes feito do que perfeito, ou seja, aceite os seus erros, aprenda a errar sem se punir. Não tem problema errar, se errar, conserta. Se tiver medo de falar errado, fala a si mesmo, conserta depois. É assim que as crianças fazem. As crianças não têm medo de errar, elas não falam assim. As crianças não falam assim, ah, eu di um presente para o meu amigo, eu fazia esse desenho. E elas falam errado sem medo de errar até elas verem alguém falando, eu fiz um desenho, eu dei um presente para o meu amigo, e até as pessoas corrigirem sem corrigir de fato, sem corrigir diretamente. Elas escutam as pessoas falando e vão aprendendo, e as próximas vezes elas vão corrigir. Então, vão aprender com as crianças, né? A não ter medo de errar. Lembre-se que todo mundo tem dificuldade de aprender um idioma desconhecido. Não é privilégio seu. E reconheça suas pequenas vitórias. Reconheça suas pequenas vitórias. Crie um ambiente legal em que seja normal falar duas línguas, uma atmosfera bilíngue, um ambiente bacana e defina micrometas. Até semana que vem eu vou aprender a cantar essa música. Até semana que vem eu vou aprender a cantar o refrão dessa música, seja ela uma música infantil, seja ela uma música adulta. Vou aprender 5 palavras por dia até semana que vem ou até mês que vem, traçando micrometas para a gente aprender. Ler um livro infantil, pegar o mesmo livro e entender tudo até o final. Ou então ter 3 frases por momento da rotina. 3 frases que eu dou para vocês, falar as 3 frases até semana que vem. Toda vez na hora de comer, eu vou falar essas 3 frases até eu aprender, eu conseguir decorar, eu conseguir aprender tudo, conseguir o vocabulário, a pronúncia, meu filho também entender. Brincadeiras, personagem, um programa de TV que sua criança mais gosta, assista com ele, tenta entender pelo menos o básico disso aí. Então, traçar micrometas também é uma estratégia muito bacana. Então, gente, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Dúvidas, críticas, sugestões, palpites, deixe nos comentários que a gente responde. Esta é. Peraí. Isto é o que eu queria falar com vocês, e eu queria falar com vocês também a respeito da nossa Black Friday. A nossa Black Friday está disponibilizando o curso Pequenos Bilíngues, um combo, na verdade. Curso Pequenos Bilíngues, junto com o curso Papais Bilíngues, junto com todos os meus minicursos, por um valor que é menos da metade do que você pagaria por um ano se você fosse comprar isso tudo. Então, a hora é agora. Se você sempre teve vontade de comprar o curso Pequenos Bilíngues, a hora é agora. Olha só o que eu vou mostrar para vocês. Vou dividir minha tela com vocês de novo e eu quero rapidamente passar para vocês o que a gente está oferecendo nessa Black Friday e também os valores. Vou dividir minha tela com vocês aqui, ó. Ó, olha só. O que você leva no curso Pequenos Bilíngues da Black Friday? Você leva o curso Pequenos Bilíngues novo, que é totalmente reformulado, ele é totalmente gravado de novo, ele não tem nada a ver com o antigo, tá? É o curso Pequenos Bilíngues que transforma a rotina da sua criança, a rotina que você vive mesmo, a rotina do seu dia a dia, do português para o inglês, sem sair de casa. Tem módulo lá de 0 a 2 anos, de 2 a 4 anos, de 4 a 6 anos, e a criança aprende tudo brincando. Esse curso vitalício, ou seja, sem
fim, não tem tempo finalizado, igual a gente vende por um ano, tá? Esse curso ele custa sozinho 1.497 e tem acesso por um ano. Mas o curso Papais Bilíngues de forma vitalícia, que separado também custa 1.497. E aí é a evolução natural do Pequenos Bilíngues. É para os pais, é voltado para os adultos, tem gramática, ele trabalha pronúncia, ele trabalha o domínio de verbos, ele trabalha segurança linguística, é uma extensão do curso Pequenos Bilíngues, tá? Tem também 6 imersões comigo. Você vai ter 6 imersões durante um ano. Os produtos que são ao vivo, você tem acesso por um ano. Os produtos que são gravados, você tem acesso vitalício nessa Black Friday. São 6 imersões a partir do ano que vem. Durante um ano, você terá. Para começar, a gente vai falar sobre rotina bilíngue, ao vivo, 2, 3 horas de imersão, um monte, uma chuva de conteúdos, uma surra de conteúdos para você destravar. A gente vai falar sobre mente bilíngue, como é que você fala sem medo, sem ter travas, para aplicar na sua casa. Nós vamos falar sobre conversas do dia a dia, dar frases do dia a dia. Para consolidar, nós vamos falar sobre educação em inglês. A gente vai trazer a questão da educação versus a criação bilíngue. Para expandir mais ainda, a gente vai trazer mais vocabulário com livro e com vídeos inteiros para você aprender e passar para sua criança. Indicação de livro, indicação de vídeo, os melhores de acordo com as idades, a gente vai trazer para você. E para eternizar no seu lar a família bilíngue, a gente vai trazer todo mundo para falar inglês junto com você. Então, aí as 6 imersões. Vitalício também você leva todos os meus mini cursos chavinha. Chavinha um virando a chavinha um, chavinha 2, chavinha 3, chavinha 4. O primeiro é de dia a dia, frases de rotina do dia a dia. O segundo é de historinha, só tem historinhas em inglês com material, tem fantoche, tem máscaras para você imprimir e recontar a história na sua casa. O 3 é de musiquinhas para você só aprender músicas infantis em inglês. E o 4, brincadeiras em inglês infantis para você aprender, também de forma vitalícia. Você leva também nessa Black Friday o grupo de suporte no Telegram, que eu mesma respondo, eu ainda consigo fazer isso. Eu mesma respondo para vocês em até 24 horas úteis, 12 meses de acesso e tem suporte integral. Pode fazer pergunta: o que significa isso em inglês? Ah, meu filho está respondendo assim, assim, assado. Vamos mandar esse vídeo, você corrige esse vídeo para mim? Olha, meu filho, que bonitinho, como é que tá fazendo? Manda vídeo, manda áudio, manda texto, tá? É tudo, parece um grupo de WhatsApp, mas é no Telegram. Como se não bastasse, mais ainda temos bônus exclusivos. Uma vez por semana tem aula ao vivo semanal. A partir do ano que vem, uma vez por semana, durante um ano, aula ao vivo com plantão de dúvidas. Infelizmente, nós abrimos a nossa Black Friday na quinta-feira passada e 30 vagas já foram preenchidas, então a gente não consegue entregar para vocês o livro do Read to a Kid. Mas o diagnóstico individual, para quem comprar hoje, quem adquirir hoje ainda, o nosso combo de Black Friday infinita, vai ter o diagnóstico individual comigo. Eu e você, 30, 40 minutos conversando, eu vou entender como é sua família, quantos anos tem seus filhos, como você vive, com que você trabalha, e vou traçar um plano personalizado, um diagnóstico individual de bilinguismo para sua criança, tá? Essas são as aulas semanais, o livro já teve, e olha só, tudo isso que eu falei para vocês, fora os bônus, tudo isso que eu falei, por um ano, se você fosse pagar por um ano, tudo isso, você pagaria R$ 4.963,60. E por 5 anos de acesso, você pagaria R$ 20.019,60. Todos esses cursos, mini cursos, mentorias, imersões, etc. Então, mas você não vai pagar isso na Black Friday. O preço por um ano sairia disso tudo R$ 4.963,60.
Você vai ter acesso vitalício e não vai pagar esse preço, e não vai pagar nem metade desse preço. O valor é para não alunos, para quem nunca foi meu aluno, 12 vezes de 206,54 centavos, ou se você foi meu aluno de algum curso, de qualquer um dos cursos, Chavinha Pocket, ou você é aluno ainda e quer renovar, ou você quer acesso vitalício, tudo isso, se você foi aluno de qualquer curso ou minicurso, você vai pagar 12 vezes de 154,82 para levar isso tudo, certo? Para levar tudo isso na Black Friday. Tá aí o link, já tá no chat. A Cibele, eu já comprei, estou feliz demais e confiante, dessa vez vamos conseguir. Ah, seja bem-vinda, Cibele. Não esquece de entrar no grupo do Telegram, que lá eu tenho contato com você direto, tá? E se você quiser garantir, assim como a Cibele, se inscrever, é só você digitar, só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, ou você ir no link da minha bio, ou você clicar no link que o suporte mandou aí no chat para você, tá? Então, no chat para você, você clica ou você clica no link da minha bio ou você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code e eu estou esperando você desse lado de cá com todos esses benefícios, com uma Black Friday imperdível. E se você tiver vontade de criar crianças bilíngues e de entrar para esse mundo, para esse lado de cá, a hora é agora, tá certo? Esta é a hora, este é o momento. Tá aí no link para vocês clicarem. E se vocês tiverem dúvidas, deixe nos comentários aqui abaixo, tá certo? Amanhã às 8 horas eu volto para a gente falar um pouco mais, para a gente conversar um pouco mais, bater papo, falar sobre como funciona o curso Pequenos Bilíngues, entender um pouco mais de como funciona a metodologia, as aulas do curso, como funciona tudo isso. Combinado? Thank you for coming. Sem mais perguntas, thank you for coming. See you tomorrow. Um beijo and bye bye.